Meus brothers, conectado com Cristo, tudo jóia com vocês? Eric Sidney por aqui. No vídeo de hoje eu gostaria de falar conosco a respeito do vilão da fé. Então, se você não sabe quem que é o vilão da fé, eu queria que você ficasse aí com a gente até o final desse vídeo para você descobrir. E uma outra coisa, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha com as pessoas, passe essa mensagem adiante. Deixe que outras pessoas descubram quem é esse vilão, para que nós possamos combater ele junto, tá certo? Não sai daí, fica conosco até o final, que Deus tem uma palavra para você. Tamo junto! Mateus, capítulo de número 15 e versículo de número 31, a palavra do Senhor vai nos dizer da seguinte forma: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? O que será que está acontecendo nessa narrativa e por que Jesus está falando isso? Jesus, ele tinha enviado seus discípulos para atravessar um lago, o lago de Genezaré. E quando eles estavam atravessando, veio uma tempestade impetuosa, forte, muito agressiva. E então os discípulos, estavam com medo do barco afundar, enfim. Só que quando eles prestaram bem atenção, a Bíblia diz que parecia um vulto andando sobre as águas. E então os discípulos olharam e eles ficaram cheios de medo, dizendo: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus olha para eles e diz: que fantasma? Sou eu. Então Pedro olha para Jesus e diz: ei, se é o Senhor, meu Pai, deixa que eu vá contigo, deixa que eu vou até o Senhor. Jesus olha para Pedro e diz: então vem. A Bíblia diz que quando Pedro desce do barco, ele também começa a andar sobre as águas. Só que no momento que ele começa a olhar para os lados e ele vê o vento forte, ele vê as ondas, ele vê aquele agito acontecendo ao redor dele, ele não consegue continuar focado mais em Jesus, e então ele começa a afundar. E aí então nós chegamos no versículo 31, onde a Bíblia diz que o Senhor estende as mãos para ele, toma ele nas tuas mãos e olha para ele e diz: cara, por que você ficou com medo? Por que você teve pouca fé? E é justamente isso que eu quero falar com a gente nesse dia de hoje, sobre o vilão da fé. Sabe o que é o vilão da fé? O vilão da fé é o medo, que atrapalha muitas das vezes nos manter focado, nos atrapalha a termos paciência, ele nos dificulta na caminhada e nos impede de crescer e evoluir. Talvez você deve estar pensando assim: cara, como que isso pode ser um vilão na minha vida? Como que ter medo pode ser algo ruim? Como que ter medo pode ser algo que me atrapalhe? Tem certas circunstâncias que ter medo é bom. Tem certas circunstâncias que ter medo me faz recuar. Tem certas circunstâncias que isso me protege. Na verdade, o que muitas das vezes me faz recuar, o que muitas das vezes me faz esperar um pouco mais, não é o medo. Não é o fato de eu ter medo e por isso eu não decido fazer aquilo. E sim o fato de eu estar vigilante. A vigilância, ela não traz medo em mim. Ela me produz uma forma de eu analisar antes de decidir algo. Isso não é ter medo. Isso é eu observar o quanto me aproxima do meu propósito aquilo e o quanto me leva para longe. Faz com que eu tome uma decisão, seja ela positiva ou seja de ficar onde eu estou e não fazer aquilo. E por que o medo ele é um vilão nas nossas vidas? Porque, na verdade, isso é muito óbvio. Se nós prestarmos atenção nessa situação que está acontecendo, é óbvio que Jesus está dizendo para ele assim: ei, cara, você teve medo e isso fez com que você afundasse. Isso fez com que você não tivesse fé suficiente para continuar caminhando em direção a mim. E o que acontece na maioria das vezes nas nossas vidas? Nós pensamos que é algo estrondoso que vai abalar a nossa fé. Nós pensamos que é algo surreal que vai abalar a nossa fé. Nós pensamos que é algo que não tem como imensurar e nem calcular. Só que, na verdade, nós não tropeçamos em pedras grandes.
nós tropeçamos em pedras pequenas. São coisas insignificantes, coisas que são óbvias demais, que muitas das vezes faz a gente fraquejar e cair. E por isso o medo, ele é um grande vilão da nossa fé, porque ele é algo que ele parece ser seguro, ele é algo que parece fazer a gente pensar e calcular, ele é algo que parece que ele está dizendo para você, ei, não é que eu estou querendo atrapalhar o seu propósito e nem o seu projeto, eu só estou dizendo, se você fizer isso, você vai afundar. Sabe o que esse vilão faz? Ele faz acontecer como aconteceu com Pedro. Porque a Bíblia diz que quando Pedro desce do barco e o foco dele é Cristo, ele estava caminhando para o propósito dele, que era Cristo. Mas no momento que ele para de olhar para o objetivo e ele começa a olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias não pararam de acontecer enquanto Pedro desceu do barco. As circunstâncias não pararam de acontecer enquanto Pedro caminhava. Só que enquanto Pedro estava focado em Cristo, ele não conseguia enxergar as circunstâncias. E por que ele começou a enxergar as circunstâncias? Porque ele tirou o foco de Cristo. E quando eu tiro o foco de Cristo e eu olho para as circunstâncias, eu começo a enxergar o quão impotente eu sou. E isso me gera medo. Porque a impotência me mostra que eu não tenho controle sobre a minha vida, que eu não tenho controle sobre o meu trabalho, sobre os meus filhos, sobre uma doença, sobre as minhas finanças. E isso causa medo em mim. E quando esse medo começa a ser gerado, as circunstâncias, elas começam a ser tão dominadoras na minha vida que eu já não consigo mais caminhar para o alvo. E eu acabo afundando. E isso acaba acabando com a minha caminhada muitas das vezes. Certo? Só que nessa situação, graças ao bom Deus e à misericórdia de Jesus, Jesus pega Pedro, toma no colo e leva ele para um lugar de repouso, um lugar seguro, que era o barco. Ou na verdade nem isso, porque se nós formos enxergar um pouquinho mais a história, nós vamos entender que o barco também não era lugar de segurança. Porque as ondas estavam jogando aquele barco para todo lado, o agitado vento, tudo, aquele barco a qualquer momento poderia afundar. Mas sabe o que na verdade é o lugar de segurança? Não é o barco, não é sua casa, não é o controle das coisas, não é você dominar, não é o poder estar em suas mãos. É você estar onde Cristo está. Eles sobem no barco, a tempestade se acalma. Então, onde Jesus está, a calmaria. Toda vilania, todo aquele vilão da fé que é o medo, ele vai embora, porque Deus traz calmaria onde ele chega. Então o que eu quero dizer para você? Cuidado com as coisas óbvias, porque não são aquelas coisas grandes e estrondosas que vai fazer você tropeçar, e sim aquelas pequenas que parecem insignificantes. É ela que vai tentar derrubar e ser o vilão da sua fé. Independente das circunstâncias ao seu redor, continue focado em Cristo, continue crendo, continue caminhando para Ele. E quando você precisar tomar uma decisão, pensa se isso vai estar te levando para o teu propósito ou se vai te estar distanciando você. E aí então você vai tomar decisões racionais, nem em cima de medo, nem em cima de segurança, de nada. Você vai tomar decisão dirigida por Deus, pelo Espírito Santo, porque a maior motivação de Deus é te aproximar do seu propósito. A maior motivação de Deus é te colocar junto com Ele, porque é nele e junto com Ele que há calmaria nas nossas vidas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra mova a tua fé nesse dia de hoje, que você possa se permitir caminhar de encontro com o seu propósito, que é Jesus Cristo. Não importa se o barco está balançando, se as águas estão agitadas ou se o vento está soprando. Continue caminhando em direção ao alvo. Não ligue para as circunstâncias, mas foque no objetivo, que é Jesus Cristo. Porque é Ele que tem a vitória para nossas vidas. Que Deus te abençoe e tamo junto!